Olá, meus preciosos irmãos e ouvintes. Como é bom poder desfrutar dessa maravilhosa oportunidade de estar aqui mais uma vez para repartir com vocês esta riqueza incomensurável que o Senhor tem nos dado através do seu profeta, através do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, Elias, que viria e restauraria todas as coisas antes do grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4, 5 e 6. E aqui estamos para mais um programa Semente de Vida, e vamos continuar aí discorrendo sobre esse tema tão maravilhoso que é o novo nascimento, esse precioso batismo com o Espírito Santo. Desta feita, eu quero ler aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. Veja o que diz a palavra. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui está uma saudação. É, sem sombra de dúvida alguma, uma maravilhosa descrição dos atributos do nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está nos dando esta descrição de si mesmo com relação a esta última era em que nós estamos vivendo. E aqui ele nos tem concedido uma olhada final em sua própria deidade, maravilhosa, misericordiosa, suprema. Esta é uma revelação de coroamento de si mesmo. Assim diz o Amém. E nós sabemos que Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Ou seja, o Amém é finalização, significa aprovação, significa uma promessa prevalecente, significa imutável, significa o selo de Deus. Em Isaías, no capítulo 65, no versículo 16, a Bíblia nos diz que Deus é Amém. Deus é Amém. E aqui em Isaías, no capítulo 65, no versículo 16, diz assim: será bendito no Deus de Amém, ou do Amém. E nós sabemos, sem sombra de dúvida alguma, pela preciosa palavra de Deus que nos tem sido revelada pelo sétimo anjo, que o Jeová do Antigo Testamento, ele é o Deus do Amém. E aqui está o Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. E a Bíblia nos diz: ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus, Ele é o único Deus.
E aí está de novo o Jeová do Antigo Testamento, é, sem sombra de dúvida alguma, o Jesus do Novo Testamento. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Deus. Então, nós sabemos que o Novo Testamento não vem revelar um outro Deus. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar-se a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar-nos a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses. Ele falou de um único só Deus. E nesta última era, quando nós estamos finalizando todas as coisas, Deus não poderia deixar de nos esclarecer acerca deste tema em que as pessoas se encontram tão confusas hoje. Então, nesta última era, nós voltamos a esta revelação de coroamento, a mais importante da divindade em toda a Bíblia, que é: Jesus é Deus. Ele e o Pai são apenas um. Há somente um único Deus, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. E o que ele faz nunca muda. Ele diz, e isto permanece firme. Ele faz, e isto está estabelecido para sempre. Ninguém pode tirar do que ele diz ou adicionar ao assim seja, ao Amém. Ele é o Deus do Amém e ele não mudará em tempo algum. Ele sempre permanecerá o mesmo. É por isso que a Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Então, nós sabemos, sem sombra de dúvida alguma, que Deus está regendo todos os negócios. Tudo está em sua mão. Ele tem o controle pleno e supremo de todas as coisas. Porque, afinal de contas, ele é o Criador. E ele é o mantenedor, o sustentador. É isso que nós encontramos em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16 e 17. A Bíblia nos diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é um Deus soberano. Por seu próprio conselho, ele propôs um plano de salvação aos seus escolhidos, aqueles que ele previamente conheceu. O Filho morreu na cruz para estabelecer este meio de salvação e o
Espírito Santo diligentemente executa a vontade do Pai. Ele está fazendo todas as coisas neste momento. Ele está simplesmente comandando tudo. A Bíblia nos diz que Ele está no meio da sua igreja, que Ele é o grande curador, que Ele é o Criador, que Ele é o Salvador e que é Ele que está operando entre os seus agora, como o grande e o sumo pastor do rebanho de suas ovelhas. Sua própria existência é em prol dos seus. Ele ama e cuida deles. Seu olhar está sempre sobre eles. E a sua palavra nos diz que a vida que está em nós, Ele nos tem concedido. Somos dele, pertencemos a Ele e Ele é o Deus que permanece fiel, é o Deus que em tempo algum tem negligenciado o que quer que seja que Ele tem estabelecido em sua preciosa palavra. E Ele a sustentará até o último dia. E eu estou muito feliz e penso que todos aqueles que têm tido esta experiência com Ele estão descansados em sua fidelidade, descansado sobre os seus ternos cuidados. E sabemos que aquele que começou esta boa obra, Ele é poderoso para consumá-lo até aquele glorioso dia do seu retorno. Portanto, meus amados irmãos, meus amigos, Ele é o autor da criação de Deus. Nós sabemos com toda a segurança que Jesus é Deus, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Criador. É isso que a Bíblia nos diz no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, no versículo 3. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida alguma de que Ele é o Criador de sua criação. E Ele hoje está no meio da sua igreja, revelando quem Ele é nesta última era da igreja. E Ele se denomina, através dessa porção da Escritura que acabamos de ler, o autor da criação de Deus. Isto está falando de uma outra criação. E isto tem a ver com a sua igreja. Esta é, sem sombra de dúvida alguma, uma designação especial de si mesmo. Ele é o Criador desta igreja. Ou seja, o noivo celestial, que é Cristo, Ele criou a sua própria noiva. Como o Espírito de Deus, Ele desceu e criou na Virgem Maria aquelas células das quais nasceu o seu corpo.
Eu quero repetir isso para que isto fique bem enfatizado no seu coração, na sua alma agora. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente apenas que o Espírito Santo simplesmente desse vida àquele óvulo humano suprido por Maria. Isto teria sido uma humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria trazido para nós o último Adão. Dele foi dito, lá em Hebreus, eis que corpo, ó Pai, me preparaste. Então nós vemos que foi Deus quem preparou este corpo. Não foi Maria que proveu aquele corpo. Maria foi apenas uma incubadora humana que esteve grávida deste santo Filho de Deus. E ele era desta nova criação. Ou seja, foi exatamente aí onde o homem e Deus se encontraram e se uniram, porque ali estava Deus se fazendo criação no ventre de uma virgem. Veja, era um homem-deus. A Bíblia nos diz que ele era o Filho de Deus, que ele era da nova criação. O homem e Deus se uniram. E ele foi o primeiro desta nova raça. Ele é o cabeça desta nova raça. Nós encontramos isso em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18. E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. E a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem ou da velha criação, agora, unido com Cristo, ele se torna uma nova criação, uma nova criatura em Deus. E nós encontramos isto em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E em Efésios 4, 24, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta nova criação não é, em hipótese alguma, a velha criação reformada. Ou então ela não poderia ser chamada de nova criação. Isto é exatamente o que a palavra diz. Nova criação, uma outra criação distinta da velha criação. Veja, e agora ele está chamando de todas as tribos, de todos os grupos e de toda a nação e todo o indivíduo, ele está chamando, está propondo esta nova criação. E ele foi o primeiro desta nova criação. Por quê? Foi Deus criado na forma de homem. Ele está criando em forma de homem. Pelo seu Espírito, ele está criando
muitos filhos para si mesmo. O Deus Criador criando para si uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus para esta hora e para este tempo no qual nós estamos vivendo. Este foi o seu propósito, quando não havia nada ainda por sobre a face desta terra. Este propósito de Deus tomou forma através da eleição. É por isso que ele olha para esta última era da igreja e, quando tudo está terminando, ele ainda se vê no meio da sua igreja como o autor desta nova criação de Deus. Seu soberano e o seu magnífico poder fez isto acontecer. Pelo seu próprio decreto, ele escolheu os membros desta nova criação e ele os predestinou para filhos de adoção segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, por sua onisciência, por sua onipotência, ele fez isto acontecer. De que maneira ele poderia saber que ainda estaria no meio da sua igreja e que receberia toda a glória de seus irmãos se ele não nos garantisse isto? Ele sabia de todas as coisas e ele fez com que todas as coisas operassem de acordo com o que ele sabia, com o beneplácito, o propósito que ele estaria realizando. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 11, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você não fica feliz em saber que Deus tem provido todas as coisas para a sua igreja, para os seus filhos, para a sua noiva nesta hora final? Que Deus, por sua maravilhosa graça, siga abrindo o seu entendimento, abrindo o seu coração para estas verdades que Deus tem restaurado nesta hora e nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Deus vos abençoe, meus preciosos irmãos e amigos.